de volta pela nossa televisão Brasil Oeste, canal 8.1, no final dessa noite de domingo, dia 3 de junho, o nosso programa Ponto de Vista. A partir desse momento, nós recebemos aqui Vanessa de Oliveira Novaes, advogada e psicanalista. E hoje nós vamos falar sobre a lei de alienação parental. Boa noite, Vanessa. Boa noite. Alienação parental. Essa lei é de que ano? 2010. 2010. Há 8 anos atrás se discutia muito a questão da separação dos casais, etc. Até acho que muito em função disso. Na separação de um casal, aquela disputa pelos filhos, a utilização dos filhos com fins, às vezes econômicos, às vezes emocionais, porque não é só uma separação, você tem toda a carga emocional em cima disso. E as pessoas, sob emoção, agem de diversas maneiras. Uma que se identificou à época era aquela questão de você ou falar mal da mãe, ou falar mal do pai, ou incutir na criança algo negativo com relação a ou B, tanto faz. Aí se reuniu, etc e tal, se discutiu muito essa lei, alienação parental. E isso foi criminalizado. Muito bem, hoje existe um movimento para justamente tentar derrubar isso. Por quê? Bom, obrigada pela oportunidade. Começando a responder a sua pergunta, essa síndrome de alienação parental veio para o Brasil apenas com o conceito de alienação parental. Foi criado justamente nos Estados Unidos por Gardner, com a intenção de defender os pais que eram acusados de abuso sexual. Então, virou uma matéria... Aqui é outra coisa. Aqui, a princípio, teve a intenção de proteger o menor. Mas, na prática, o que está ocorrendo, os pais acusados de abuso sexual, depois de serem acusados, utilizam da lei de alienação parental como matéria de defesa para justificar que não abusaram, que a palavra da criança não é verdade, que a mãe que teria pedido para a criança mentir, que a mãe seria invejosa, maléfica, louca e estaria querendo prejudicar o pai. E a justiça está, infelizmente, entregando essas crianças aos pais que são investigados por abuso sexual. Porque a lei de alienação parental prevê a inversão da guarda. Então, os efeitos da aplicação da lei são nefastos, mas combinam com a criação dela. Quem criou, Richard Gardner, criou essa lei, criou esse conceito, lá não era lei, criou esse conceito de alienação justamente para defender os seus clientes, que eram pais acusados de abuso sexual. Então, aqui a lei cumpre o mesmo objetivo. Quer dizer, lá se tinha justamente essa intenção. Era, essa intenção. Aqui no Brasil se colocou da maneira, pelo menos eu quando tomei conhecimento da legislação, eu entendi à época que você tinha aquilo para justamente diminuir ou apaziguar aquela guerra pós-separação. Na época nem se falava ainda em abuso infantil, na proporção que a gente fala hoje. Isso vem crescendo. Né? Então, nos Estados Unidos, o objetivo da lei era justamente esse. Nos Estados Unidos nem era uma lei. Nunca Quer dizer, foi nem era um conceito. Era um conceito criado por um médico. Fizeram uma adaptação. Fizeram uma adaptação para o Brasil, tiraram a palavra síndrome, porque nunca foi reconhecido síndrome no meio científico, não é reconhecido na Organização Mundial de Saúde, não tem código internacional de doenças, nem a comunidade médica, nem psiquiátrica, nem psicológica reconhece essa alienação parental como possível. E aqui veio e emplacou como lei. E por que é muito difundido e falado sobre isso? Porque acham um terreno fértil, um país onde é ainda patriarcal, onde ainda vigora o machismo, que tem a facilidade de presumir que a mãe mente, é invejosa, é louca e poderia estar inventando isso. Mas o reflexo negativo disso, e absurdo, é que está expondo as crianças a ter que morar com o pai após acusar o pai de abuso sexual. Essa semana aqui, em Jaciara, numa palestra sobre abuso sexual na infância, 2 irmãs, ao receberem a palestra, acabaram denunciando um crime. Por quê? Porque elas não sabiam que estavam sendo abusadas. Eu vi essa notícia e isso combina com o que a gente está fazendo aqui, essa informação. Obrigado novamente pelo espaço. Por quê? O abuso sexual familiar não é aquele abuso violento, como todo mundo imagina. A conjunção carnal e só. E às vezes nem há conjunção carnal e já é crime perante a lei. Qualquer ato libidinoso que o adulto, pai, pratique ou outro adulto com a criança. Mãe também. Mãe também, só que pelas pesquisas, o masculino é 97% masculino. E feminino seria os outros 3%. Então você vê a diferença do risco
existente, expor a criança ao masculino e ao feminino falando de abuso sexual. E por que as meninas não haviam percebido antes que era um abuso, em tese? Porque vem misturado com carinho, amor, abuso, manipulação, medo, e ocorre ao longo do tempo a sedução de forma gradativa, não é uma violência física a ponto da pessoa perceber de imediato quando é dentro da família. Então, às vezes, demora para você perceber que aquilo é errado. Afinal de contas, é seu pai. Afinal de contas, você era pequeno, não tinha condições ainda de lidar com isso. E a pessoa imediata que se confia, a primeira, Sim, pai e mãe. Por isso que as crianças que passam por isso têm dificuldades, até depois, quando adultos, de estabelecer laços de confiança. Porque fica muito diluído se pode confiar ou não, porque o primeiro que deveria dar o exemplo de que se pode confiar no ser humano, que é o pai, ser um símbolo de proteção, falhou. Muito bem, voltamos à lei de alienação parental. No Brasil, ela está sendo utilizada como uma esperteza de quem defende pessoas acusadas. Por quê? Justamente porque quando não há a conjunção carnal, a fabricação, não é fabricação, a apresentação de provas é mais difícil. Como é que você vai comprovar via exame de corpo de delito uma carícia, por exemplo? Sim. É a palavra de um e a palavra de outro. Sim. Então, como fica difícil comprovar, no meio do processo se acusa de alienação parental e se desmonta. É isso que vocês querem evitar. Tirando esse projeto de lei, na verdade, que é eliminar a lei de alienação parental no Brasil. Isso, o que está acontecendo? Na maioria dos abusos intrafamiliares não ocorre a penetração, não tem rompimento de ímã e às vezes não deixa fissura anal. Sexo oral ocorre, manipulação digital, o pai vê a criança tomando banho, voyeurismo, exibicionismo, masturbação na frente da criança, a criança relata, ela fala, ela conta, ela desenha. A palavra da vítima vale como prova no nosso ordenamento jurídico e deve assim prevalecer. A palavra da vítima tem que ser acreditada. A lei de alienação parental serve como burburinho no ouvido dos juízes de que não convém acreditar na criança, que ela pode ser alienada. Ela pode não saber o que está falando, ela pode estar sendo manipulada. E quando, na verdade, a criança ela tem percepção crítica, ela só fala o que concretamente ela viveu, ela tem direito a gostar ou não de uma pessoa, como a gente também tem, a gente não é obrigada a conviver com quem a gente não gosta, e estão obrigando a criança a conviver com quem ela quer se afastar. Ao contrário da justiça proteger, está aproximando a criança do seu algoz, do seu abusador. Vanessa, nós estamos colocando aqui a criança, evidente que numa criança, estamos colocando uma idade numa criança, em que ela não tem noção de realidade, de mundo, etc. E tal. Colocando uma criança de 5 anos, 6 anos, 7 anos. Mas, no Brasil, é considerado criança até 14. E até, não, na verdade, não é menor de idade, até 16, aí já a lei vai sendo atenuada, mas ainda existe. E em alguns casos, a questão aqui é só provocar mesmo. Né? Fazer pensar, né? Fazer pensar e através de discussões, porque também são coisas que acontecem, também, da mesma maneira que acontece um, acontece o outro. Nós tivemos um caso aqui em Cuiabá, de, inclusive pessoas públicas, né, em que houve uma denúncia forjada, mas aí não era uma criança, como vem exatamente uma criança em tenra idade. Era uma pessoa já com uma formação de realidade e que foi utilizada por um outro fim. Isso não pode acontecer também? E com a derrubada disso não pode ficar pior? Quando você fala em denúncia forjada, eu não conheço o processo. O que eu posso falar? Não. Sim, são coisas que existem também. Sim, dentro o que eu posso responder a sua pergunta. Os abusos sexuais não provados não quer dizer que não aconteceram. Então, não provou o abuso, absolva no criminal. Ok. O princípio indúbio pro réu aplica-se na esfera criminal. Mas na esfera civil, não obrigue a criança a conviver, a visitar e a morar com o pai até ela ter maioridade e ela decidir o que ela quer. Porque ela tem o direito, mesmo que não foi provado o abuso, mesmo que ela retirou a queixa por ameaça, muitas coisas acontecem durante um processo, de não ter a companhia de quem ela vê como algoz. Essa lei de alienação parental, ela tem muita preocupação com o direito do adulto, de ver o filho, acessar o filho.
não olhar da visão do menor o porquê que ele não quer ver. Porque o fato de ter retirado uma queixa não quer dizer que não ocorreu, pode ter havido ameaça. A pressão é muito grande em torno do adolescente, da criança, da mãe, da família, para retirar a queixa e inventar outra história qualquer. E os índices de pesquisas sérias em torno de falsas denúncias, e esses falsos, eu ponho uma aspas bem gigante, quer dizer só que não provou, é muito pequeno. Houve uma pesquisa muito séria nos Estados Unidos, de estudo de 9.000 casos. O maior estudo já feito no mundo em torno disso. O índice de 4% de denúncias não provadas é muito baixo, não tem que criar uma lei nova, não é um índice maior do que um falso furto, um falso roubo. Então não há que ter essa paranoia em torno desse assunto. Para defender possíveis 4%. Exatamente, desproteger toda a maior parte que é abusada e a palavra da vítima é a principal prova, porque acontece em 4 paredes. E quando já há separação e existe o abuso, é uma situação. Mas quando, depois de separado, ocorre, é porque quando junto também já ocorria. Grandes chances, porque a criança se fortalece na separação de ter coragem de falar longe da convivência diária com o seu algoz. A criança se fortalece. É difícil imaginar que aquilo tenha começado após a separação. Até porque a criança ainda tem o jeitinho de não quero ir, de tô doente, de fui no vizinho, não voltei, para o pai ou a mãe passar e ficar o final de semana lá a qual tem direito. Se existe depois, é muito provável de que quando aquele casal coexistia, né, já ocorria. Mesmo porque os sintomas vão se agravando ao longo do tempo. É na adolescência que a pessoa tem as instâncias do nojo, da culpa, e vê que o que ocorreu a vida toda foi errado. Essas instâncias morais surgem na adolescência. Quando a criança, ela lida com certa naturalidade com essa violência quando é o pai. Porque ela acha que está certo, o pai está mostrando, o pai está correto. Que todos são daquela maneira. Sim. Que as outras famílias também têm porque ela está em formação psíquica, ela vai perceber talvez isso na adolescência. Ah, mas por que então que não falou antes, tanto tempo? Porque houve a ciência que estava tudo errado agora na adolescência, de acordo com as experiências da própria pessoa, e vem os sintomas porque as memórias estão na mente e não tem como tirar. Que parte da sociedade, que parcela da sociedade hoje é contra essa derrubada? E outra, quem é a favor e em que nível a nossa sociedade tem essa informação que nós estamos passando para os nossos telespectadores neste momento? Esse efeito nefasto da lei de alienação parental está começando a ser divulgado agora. Tem mães que estão há 2 anos sem ver os filhos, 4 anos, e os filhos estão com os pais abusadores. Então, esse movimento cresceu. Hoje conta já com o Ministério Público de São Paulo apoiando. Contamos com senadores, com deputados, contamos com vários coletivos de mães, coletivos femininos, contamos com classe artística, com pessoas famosas, com anônimos. Então, está grande. O país está amadurecendo e abrindo espaço para falas, como o seu programa fez, para mostrar que a lei de alienação parental não está protegendo o menor. E a gente não pode, em hipótese alguma, com nenhuma lei, presumir o risco de entregar um filho para o abusador, seja em visitas assistidas, visitas livres ou inversão de guarda. Essa lei descumpre, inclusive, uma convenção internacional de Belém do Pará, que presume que tem que valer a palavra da vítima. A gente vai ter sanção internacional. A ONU já está sabendo disso, a OEA já está sabendo disso, e não vai prosperar também, esse projeto de lei não pode prosperar de criminalização. Ainda não é crime a alienação parental, é um conceito aplicado na esfera civil. Mas a PL 4488 quer prender as mãezinhas até 3 anos. PL é um projeto de lei. Se não for aprovado, não for provado o abuso, seria considerado alienação e prender a mãe. Esse movimento hoje se manifesta através de entrevistas como essa, etc. Mas existe, por exemplo, um baixo-assinado? Existe um abaixo-assinado, existe onde que as pessoas podem acessar? Sim. E participar? Sim, temos a nossa página do coletivo também na internet, no Face. Mereço. UNID, está aqui a camiseta. União pela Defesa da Infância. Isso, é UNID o nome da nossa página. Então, www.unid.com.br, isso mesmo. Isso está no Face também, lá tem um abaixo-assinado para não aprovação desse projeto de lei. 448. Tem ideia de quando ele entra para votação? Já existe algum movimento para isso ou não? Existe só um parecer nele, já
que não seja considerado criminalização, que não haverá vantagem nenhuma para a sociedade. O primeiro parecer da comissão negativo. já foi negativo. Já. Tem mais, agora tem votação dos pareceres. Isso, E depois a lei em si. Isso, e essa votação para não aprovação, ela é importante, espero que todo o coletivo participe, porque não podemos, em hipótese alguma, entregar o filho nem para visita para um pai abusador. A questão da guarda evoluiu. Hoje nós temos a guarda compartilhada que já está sendo aplicada no Brasil afora, que é a parte do tempo com um, parte do tempo com outro. Evidente que ainda precisa de que os dois seja consensual. Sim. O juiz pode até determinar isso. Porém, nesse caso aí... O que está acontecendo? A guarda compartilhada e a guarda alternada funcionam muito bem quando os pais se entendem e quando cada um isoladamente se entende muito bem com o filho. Se não houver esses três fatores, pais se entenderem, pai amar e se entender com o filho e a mãe também, não funciona. Mas a justiça está aplicando obrigatoriamente, não só apenas em caso de acordo. Até em casos de acusação de abuso sexual, tem pais acusados com indícios fortíssimos de abuso sexual com a guarda compartilhada. No Brasil já existe pesquisa sobre a aplicação esse artifício que a defesa utiliza de usar essa questão da lei de alienação parental, no caso de pessoas acusadas de abuso infantil. Tem uma quantificação disso já? Existe um livro, depois eu não lembro agora o nome de cor, que foi feito por psicólogos que trabalharam no Tribunal de Justiça de São Paulo, e elas verificaram nesse estudo, porque elas conseguiram acesso, a grande dificuldade desse estudo é porque os processos correm em segredo de justiça, mas elas conseguiram publicar um livro onde verificou-se que dos casos de denúncia de alienação parental, a maioria esmagadora, quase que todos, eram apenas defesas de pais, abusadores, acusados de maus tratos e de abuso sexual. Os pais estão usando essa lei apenas depois de serem acusados mesmo de abuso sexual, ou de uma forma de retaliação, maus tratos também, ou para não querer pressionar a mãe para não pedir aumento de pensão, retaliações. Percebendo isso, tem um estudo muito profundo e foi publicado um livro sobre isso no Brasil. Ou seja, a informação que você está me dando é que a lei, do jeito que ela foi concebida no Brasil, para evitar o que se achava que evitava, tanto na propagação da lei, nas informações, quando da implantação, da aprovação, essa utilização, digamos assim, inicial que se tinha para a lei, praticamente não é aprovada. Ela não é utilizada. Não é utilizada para dizer: olha, a mãe está fazendo lá uma campanha moral contra mim. Meu filho está com medo de mim. Isso sem haver o abuso sexual. Uhum. Não vou negar que existem processos que falta a ética das duas partes e que há muito conflito. Mas mesmo assim, a proposta da lei nesses casos, tira a questão do abuso. A proposta da lei da alienação parental nesses casos seria multa, entrega do filho coercitivamente. Mesmo assim, nesses casos, a resolução da lei não é benéfica, porque obriga a criança à convivência. O que a criança quer? Para Freud, falando agora de psicanálise, a gente tem uma figura referencial. Tem que ser respeitada essa figura referencial do menor. Então, numa disputa de guarda, perguntar quem até então cuidou mais, levou mais na escola, amparou os pesadelos, os desejos da criança, quem mais a criança tem intimidade. Esse deve permanecer. Então, essa questão, mesmo tirando a parte do abuso, de obrigar a criança a ter a convivência com o que ele não deseja, ou inversão da guarda, se a mãe não entregar ou multa, é querer se meter o Estado a nível de sentimento e tirar da criança o direito dela de subjetividade. Se a criança não gostar do pai, são múltiplos fatores. Tem a ver com o comportamento do pai também. Não é só o que a mãezinha fala. Tem a ver com o que o pai faz. Estão desconsiderando isso. Então, se uma criança hoje não quer ver o pai, é culpa da mãe. Não tem a ver com o comportamento do pai. Tira até o direito do pai, a obrigação dele de ser um bom pai, entende? Bom, para a gente informar os nossos telespectadores, o objetivo que vocês têm e como as pessoas podem fazer para participar em caso de concordar com o movimento. O nosso objetivo é alertar o judiciário e a sociedade civil como todo, e os poderes também legislativo,
do perigo das canetadas do judiciário de inversão de guarda e visita obrigatória. Como que a sociedade pode ajudar? Nós temos a nossa página, como já foi dito, da UNID. Pode repetir? Está no Facebook, UNID. Se você jogar UNID no Google e UNID no Face, já encontra a nossa página. Lá nós vamos falar das pautas dos eventos, das leis e votar contra essa PL 4488 para não criminalizar as mães. E a sociedade entender que a alienação parental ela não é benéfica para o menor. Pode ser feitas denúncias na CPI dos maus tratos, presidida pelo Magno Malta. Ele está verificando todos esses casos, está junto no movimento. Então, denunciar os pais que estão utilizando a lei desse modo e ganhamos forças a nível coletivo para a derrubada da lei de alienação parental. Vocês têm eventos marcados para pedir apoio? Há de se explicar por quê. Eu quero apoio para isso. Vocês têm, além de dia programas como o nosso aqui, do ponto de vista, as pessoas que queiram saber podem se informar também no mesmo site? Pode se informar no mesmo site e lá também tem a minha página vinculada, também pode falar comigo. Pode deixar seu endereço. Meu telefone. Também. Então é Vanessa Novaes, telefone 98114-5240. Mais informações também podem falar comigo para outros eventos, né? E quem quiser usar uma camiseta bonita como essa? Pode falar comigo também, isso ajuda o projeto, tá? A gente está vendendo as camisetas e isso ajuda o projeto. A quanto, como que nos mesmos endereços as pessoas podem comprar? Sim, na página da internet. Vocês entregam, comigo. as pessoas têm que ir? A gente entrega. Então é só ligar? Só ligar, você vai estar ganhando 98114-5240. Você vai estar ajudando, UNID, você vai estar ganhando a camiseta ajudando o projeto. E pode, na internet, pode fazer lá a assinatura virtual lá do baixo assinado. Pode fazer assinatura virtual. Como é que a pessoa faz? O que ela tem que informar lá? Ela tem que informar o discordo no projeto de lei 4488. Mas com CPF, com identidade, com título de eleitor? Com o e-mail dela, nome e CPF. Nome e CPF. Isso. Discordo no projeto de lei que tenta criminalizar as mães, que as mães vão ter medo de denunciar. Muito bem. Deixar você à vontade para você fazer suas considerações aí. Vanessa de Oliveira Novaes, sobre o término do que nós chamamos de lei de alienação parental e por quê no país. Sim. A nossa militância pessoal e política e coletiva é para a revogação da lei de alienação parental, porque a gente vê que ela está sendo aplicada por pais acusados de abuso sexual e ela está expondo as crianças a risco, porque estão as crianças sendo obrigadas a conviver com o pai, seja em guarda, seja em inversão de guarda, ou guarda compartilhada, ou seja em visita. Porque o processo criminal demora muito para o seu término e às vezes, pela dificuldade da prova, nem todos os pais deixam marcas físicas, acaba havendo absolvição no criminal. Mas a nossa proposta é que na esfera civil seja respeitada a vontade do menor, de não convivência com o pai, para hipótese alguma expor a criança a reiterados abusos. Porque quando a violência bate às portas da justiça, ela já corre há muito tempo dentro de casa. E a nossa principal luta é proteger o menor, e acredito que seja a luta da sociedade também. Não tem participação de bandeira de partido nenhum nisso? Não. São mães que estão sofrendo, são crianças que estão sofrendo. Eu falei das portas que se abriram, a CPI dos maus tratos abriu as portas, mas não tem nenhum movimento político da sociedade civil mesmo como tudo. Obrigado, Vanessa Oliveira Novaes. Eu que agradeço a oportunidade, obrigada pelas perguntas e pelo espaço. Nós que agradecemos.